O Senhor é digno da nossa adoração. Quando eu estava conversando com o Senhor essa madrugada, e eu estava ali falando: Deus, como podemos falar de tudo aquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor, de tudo aquilo que o Senhor faz e daquilo que o Senhor representa nas nossas vidas, daquilo que o Senhor realmente é para nós. E Deus trouxe um sentimento ao meu coração do quanto Ele nos ama. E por mais que nós façamos, por mais de tudo aquilo que nós falamos aqui, tudo isso ainda é pouco, tudo isso ainda é mínimo, tudo isso ainda é tão pequeno diante de tudo aquilo que nós temos visto que Deus tem feito. Eu tenho vivido experiências no qual Deus tem se mostrado presente. E quando nós falamos aqui que Deus é inigualável, Deus é tão poderoso, e nós podemos ver no nosso dia a dia que isso é real. Então eu quero falar a você: dê um aplauso, mas o aplauso mais forte que você puder dar agora, porque Ele é digno disso, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, por tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida, porque Ele é digno, porque Ele merece, porque Ele merece. Deus é digno de toda a honra, do seu melhor aplauso nessa manhã. Louvado seja o seu nome, Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Por favor, tome seu assento. Como é bom poder estar com vocês essa manhã. Eu quero compartilhar aqui um pensamento. Todos vocês viram os avisos aqui. E dentro dos avisos, nós vimos aqui que vamos ter um curso de capelania na próxima semana. E eu não poderia deixar de pegar esse gancho e fazer uma propaganda aqui. Nós fazemos um trabalho de capelania já há muitos anos no Hospital de Rossio. Muitos aqui sabem. Nós fazemos um trabalho de capelania hospitalar no Hospital do Rossio. Eu já estou lá, vamos fazer 4 anos agora em agosto. E eu tenho a oportunidade de já há vários anos ministrar. Além de estar trabalhando lá, eu ministro o curso de capelania, não só pelo IDICAB, mas também em outras instituições, falando daquilo que Deus tem feito, não só no hospital, mas também preparando pessoas para poderem trabalhar dentro da área de capelania hospitalar. Então eu gostaria de compartilhar um pensamento aqui da palavra de Deus, mas também falando um pouquinho desse sentimento de fazer algo a mais. Muitas vezes nós nos prendemos dentro das 4 paredes da igreja, e muitas vezes nós podemos fazer mais. Nós sempre falamos que o ministério de Jesus não está só aqui. O ministério de Jesus está lá fora. Então eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 6. Versículos 30 a 44. Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 44. Diz assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles.
Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dei-lhe vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou-lhe ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servisse ao povo. E também os dividiu 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram foram 5.000 homens. Eu quero explanar aqui, nesse texto, tanto no grego como no aramaico. Não, estou brincando, eu não vou fazer nada disso com vocês. Eu quero compartilhar aqui com vocês, sobre esse texto, daquilo que nós podemos fazer, sobre aquilo que é o limite aos nossos olhos. Quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos o milagre que Jesus fez. Quando nós olhamos para situações que se apresentam às nossas vidas, muitas vezes nós ficamos esperando o milagre acontecer. Isso muitas vezes é natural. Isso muitas vezes depende da fé que nós temos, ou depende da fé que a pessoa tem. Quando nós nos deparamos com uma situação num hospital, muitas vezes a pessoa precisa ter a fé para ser curada, mas muitas vezes ela não tem a fé o suficiente para alcançar aquilo. Como então nós vamos ajudar a pessoa? Nesses anos de caminhada no hospital, eu acabei aprendendo que muitas vezes eu preciso emprestar a minha fé para que alguém seja abençoado através de mim. E muitas vezes nós acabamos nos limitando dentro das 4 paredes, e isso acaba impedindo pessoas de serem abençoadas. Quando Jesus estava com os apóstolos, Jesus estava ensinando eles a fazer o melhor para as pessoas. Mas em determinado ponto eles acabavam se limitando, e as pessoas acabavam sendo impedidas de serem abençoadas através daquilo que Jesus estava ensinando. E muitas vezes nós somos assim. Nas experiências que nós vivemos dentro do hospital, nós acabamos vendo que nós podemos fazer sempre mais. Sempre mais. Eu lembro que certa vez eu estava caminhando num corredor do hospital e encontrei um paciente que ele estava aguardando para fazer um exame. E dentro desse exame que ele estava esperando, ele não sabia o que ia acontecer. E daí eu perguntei para ele, olha, de onde que você é? Ele era de uma outra cidade, né? Ele falou: não, eu sou de uma cidade aí a 200 quilômetros de distância e eu vim aqui apenas fazer um exame, mas não tem nada de grave, está tudo bem. E eu sei que eu vou embora no final da tarde. E não vou ficar aí mais de 2 horas aí no hospital. Eu falei: puxa, que legal. E na sua expectativa de ir embora logo, você sabe que
você vai embora e está tudo bem, você sabe que Deus já te abençoou e já deu tudo certo? Ele falou, não, sim, eu sei que Deus já me abençoou e deu tudo certo. Mas isso não depende de Deus. Isso depende de mim. Eu falei, puxa vida, mas como assim que depende de você? Ele falou, não, depende de mim, porque eu me cuido e eu faço tudo e depende de mim. Não depende de Deus. Ele falou, olha, mas e se eu disser para você que depende mais de Deus do que de você? Ele falou, não. Olha, eu vou dizer para você que se dependesse de Deus, eu estava empenhado. Eu falei, mas como assim se dependesse de Deus você estava empenhado? Ele falou, não. Eu conheço pessoas que já dependeram de Deus e não puderam contar com Ele. Aquilo me assustou. Eu falei, não, está errado isso. Isso está errado. Dentro de um hospital, uma pessoa ter um pensamento desse, está errado. E daquilo acendeu uma luz para mim. De que nós temos ficado ausentes no lugar que é necessário nós sermos presentes. Nós temos nos escondido de lugares que nós precisamos ser luz. E aquele rapaz fez o exame e eu depois acabei encontrando esse rapaz. Esse rapaz estava com uma doença. E uma doença que o prejudicou muito. Esse rapaz precisou ter um acompanhamento. E nesse acompanhamento que esse rapaz precisou fazer, ele precisou de ajuda espiritual. E nessa ajuda espiritual que esse rapaz precisou fazer, esse rapaz pôde entregar a vida a Jesus. E nesse acompanhamento espiritual, e nesse processo, e ele entregando a vida a Jesus, esse rapaz pôde encontrar a cura no seu corpo físico. Mas esse processo demoraram 8 meses. E esses 8 meses não foram fáceis para ele, porque ele não tinha um pingo de fé. Porque lá atrás, a sua família tinha tido a decepção de não ter ouvido a palavra de Deus, da desesperança, mas acima de tudo, de ninguém ter falado a ele que existia, sim, esperança em Cristo Jesus. E muitas vezes nós, que podemos fazer a diferença na vida de alguém, estamos escondidos. Quando nós voltamos aqui o texto e vemos a atitude dos apóstolos, Jesus chama a atenção deles num determinado momento. No versículo 35 diz assim, já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu, dê-lhe vocês algo para comer. Os discípulos estavam ali com o povo. Os discípulos estavam ali caminhando com Jesus. E todo o povo estava ali com fome. O que os discípulos falaram para Jesus? Falou, Jesus, está vendo essa multidão aí? Então, é muita gente. O que nós vamos fazer? A gente não tem comida para eles. Manda esse povo embora.
Jesus, fala para esse povo ir embora. Quando nós amamos pessoas, assim como Jesus fez, quando nós amamos, nós aprendemos que pessoas não são números. Esse era o sentimento de Jesus. Jesus chamou a atenção deles. Jesus falou: deem vocês algo para eles comerem. O título dessa minha mensagem é Começando um Milagre. Porque o milagre pode começar em nós. Começando um milagre. O milagre começou ali. Jesus chamou a atenção deles e falou. Jesus disse. Ele, porém, respondeu: dei-lhe vocês algo para comer. Jesus chamou a responsabilidade aos seus discípulos. E muitas vezes Jesus pode estar dizendo isso a nós. Muitas vezes a responsabilidade está em nós. Talvez esteja na hora de nós darmos algo para comer àqueles que estão com fome ao nosso lado. Não basta ter conhecimento técnico, precisa ter paixão e amor por aquilo que nós fazemos. Deus levanta a cada um de nós naquilo que somos chamados para fazer a diferença. Quando eu falei aqui sobre capelania, eu tenho um chamado. E Deus tem um chamado a cada um de vocês. Os irmãos aqui têm um chamado no louvor. Se eu for tocar e cantar aqui, sai todo mundo correndo. Outros têm um chamado no grupo de serviço. Os irmãos que estavam aqui, que vão ministrar as crianças, esse é o chamado deles. Outros têm o chamado na mídia. Outros têm o chamado na intercessão, na libertação. Mas semana que vem, vai haver aqui um curso onde vocês vão ter a oportunidade de serem instruídos na capelania hospitalar, capelania carcerária, educacional, capelania social. Vocês talvez possam se descobrir aqui num chamado que nem vocês saibam. E isso é importante, porque Deus pode abrir portas para que vocês possam não só se descobrir, mas possam ser produtivos no reino. Para que vocês possam dar de comer a alguém. Para que vocês possam alimentar aquele que está pedindo alimento. Como isso é importante, como isso é essencial, mas acima de tudo, como Deus é bondoso. Muitas vezes nós pedimos tanto: Deus, usa-me. Deus, me dá a oportunidade de fazer a tua obra. E talvez esteja aqui, nessa oportunidade. Talvez esteja nesse final de semana, a porta aberta, que você esteja pedindo que Deus comece a trabalhar na sua vida. Cuidar de pessoas exige um alto preço. E muitas vezes é isso que nós não entendemos. Jesus perguntou aos discípulos: quantos pães vocês têm? E quando eles ficaram sabendo, eles disseram: nós temos 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo se assentar em grupos. O milagre da vida não é amar aqueles que querem, mas aqueles que não querem, mas que necessitam. Esse povo que estava ali necessitava ser amado, necessitava ser cuidado. Por isso, Jesus pediu que os discípulos dessem de comer a eles. E Jesus se importou em saber quantos pães haviam ali. Porque Jesus sabia que precisava cuidar deles, que precisava alimentá-los. Nós vamos nos deparar com pessoas que precisam de um milagre. E muitas vezes nós não temos
as condições reais para fazer um milagre. Mas Jesus o tem. E o milagre sempre vai estar em Jesus. Em todos esses anos de caminhada, eu vi vários milagres. Eu vivi várias experiências. E a cada experiência que eu fui vivendo no hospital, isso foi me motivando e me fazendo querer estar cada vez mais lá. O ano passado, nós conhecemos uma jovem moça, eu e a Suzane. Eu e a Suzane, nós estamos juntos como casal lá, caminhando no hospital. Nós fazemos esse trabalho juntos. E no ano passado nós conhecemos uma moça que estava viajando com o marido caminhoneiro, e eles saíram de Minas Gerais e foram até Gramado, no Rio Grande do Sul, para trazer uma carga. E a esposa, ela não costumava viajar com o esposo, mas ela não conhecia a região sul do país. Então ela queria conhecer a região sul e o esposo convidou ela para vir. E ela veio, e foram até Gramado. E na volta, ela estava cansada, e no caminhão na cabine do caminhão tem uma cama atrás do banco do motorista. E ela estava cansada, e no meio do caminho ela resolveu descansar. E daí ele falou, deite aí atrás que eu vou tocando a viagem e você vai descansando. E no meio do caminho ele perdeu o controle do caminhão e ele tombou o caminhão. E ele tombou o caminhão e ela rolou dentro da cabine. Mas havia um detalhe, ela estava grávida. Ela estava grávida de 2 meses. E quando ele tombou o caminhão, ela fraturou a coluna. Daí ela foi levada às pressas para o hospital. Quando chegou lá e foi constatada essa fratura na coluna, foi constatado que ela precisava fazer uma cirurgia de emergência. Mas então foi decidido que ela não poderia fazer cirurgia, porque se ela fosse para o centro cirúrgico, teria que tirar o bebê. Então ela teve que tomar uma decisão. Ou ela tirava o bebê e fazia a cirurgia na coluna, ou então ela ficaria toda a gravidez deitada em ângulo reto e aguardaria mais 7 meses até a bebê nascer, para daí então poder fazer cirurgia na coluna, tendo o risco de não conseguir fazer a cirurgia e não poder andar mais. O que vocês fariam? O que uma mãe decidiria? Difícil isso, né? Ela decidiu ter a filha. Por mais que isso custasse ela nunca mais andar na vida. Então nós começamos a acompanhar ela. Acompanhar a gravidez, a gestação. Foi preparado todo um quarto na UTI para ela. E ela ficou ali, deitada na UTI. Então, pensem, ela não podia se levantar, ela não podia se mexer, ela não podia ir no banheiro, ela não podia tomar banho. Todos os banhos dela eram na maca. Ela não podia lavar o cabelo, tudo era feito no leito da UTI. Tudo. O marido largou o emprego em Minas Gerais e veio para cá, para cuidar dela. E foi muito difícil esse processo. Foi muito difícil esses dias dela. E passando os dias ali, começa a tristeza começa a invadir
a vida da pessoa. A solidão começa a ficar presente dentro daquele quarto. Por mais que estivesse ela e o esposo ali, eles estavam longe da família. Os dias iam passando, a bebê estava crescendo, mas ali a insegurança de não voltar mais a andar. E os médicos estavam fazendo tudo o que era possível. Mas então precisou entrar o impossível. Quando o possível dos médicos começa a agir, a razão começa a aparecer. E quando a razão começa a aparecer, o impossível de Deus precisa começar a ficar evidente. Porque é isso que começa a fazer a diferença naquilo que não é real. Então nós começamos ali a acompanhar. Eu e a Suzane, nós íamos todo sábado visitar ela. Então nós entendemos que todo sábado não era o suficiente. Então nós começamos a ter várias equipes visitando ela. Aos sábados, às terças-feiras, às quintas-feiras. Daqui a pouco tinha gente visitando ela todo dia. Várias equipes. E ela começou a ser abraçada não só pela equipe da capelania, mas por todo o hospital. Pessoas orando por ela constantemente. E nós começamos a declarar o milagre na vida dela. O milagre na filha dela. E a gestação começou a ficar complicada. Então a situação da coluna começou a ficar complicada. Então nós começamos a declarar que ela ia andar. Então nós começamos a declarar que não importava o que os médicos diziam, nós sabíamos que Deus proporcionaria o milagre. E então ali, semana após semana, nós começamos a ver que as coisas começaram a mudar. E nós ficamos ali 5 meses acompanhando ela. Até que quando a neném estava com 7 meses, os médicos decidiram que estava na hora de tirar a neném, mesmo que prematura, porque a neném sobreviveria. E então aquele seria o momento chave para que a neném sobrevivesse. E então pudesse ser feita a cirurgia e ela conseguisse voltar a andar. Então foi feito a cesárea. E essa mulher saiu andando do hospital com a sua filha nos braços. Aleluia! E isso foi por fé. Isso foi porque Deus estava lá. E é isso que nós vemos. Eu lembro uma outra situação de uma menina. Ela estava na sala de aula, uma menina com 12 anos de idade. E ela começou a passar mal na sala de aula, ela estava com muita dor de cabeça. E daqui a pouco ela não estava enxergando o quadro. E começou a ter a visão embaçada. E estava com muita dor de cabeça. Então ela avisou a professora e falou que não estava passando bem. E daí chamaram a mãe. Isso era numa segunda-feira. Chamaram a mãe. E daí a mãe foi, buscou ela na escola. E levou ela para casa. E daí falou, olha, eu vou marcar uma consulta para você e vamos ver o que estava acontecendo. E a mãe levou ela na terça-feira ao médico. A mãe, elas moravam em Pato Branco. E a mãe trabalhava no hospital de Pato Branco. E quando chegaram no hospital, o médico examinou ela e falou, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos fazer o seguinte, já que a dor de cabeça não passa, mas ela está com problema na visão, eu vou encaminhar ela para o oftalmologista. Então, encaminhei ela para o oftalmologista. Na terça tarde, ela já conseguiu um encaixe no oftalmologista. O oftalmologista foi e fez todos os exames possíveis. O oftalmologista examinou e não tinha nada na visão dessa menina. O oftalmologista falou, olha,
está tudo normal com ela. Vamos fazer o seguinte, já que você trabalha aqui e você é funcionário nosso, eu vou agendar com um neurologista, um exame para ela, uma consulta amanhã cedo. E agendou na quarta-feira cedo um exame com um neurologista. E na quarta-feira cedo, a menina foi consultar com o neurologista. O neurologista examinou a menina, foi lá e viu tudo o que estava acontecendo e falou, olha, eu não achei legal alguns reflexos dela, eu vou encaminhar ela para fazer um exame no hospital. Mas aqui não dá para fazer, vou encaminhar lá para Curitiba. Daí a mãe, né, falou, puxa vida, mas lá para Curitiba? Ah, então tá, né? Encaminhou para Curitiba e veio para o Hospital do Rocio. Ela chegou, daí ficou internada de quarta para quinta, na quinta-feira cedo fez os exames. Nós estávamos no hospital na quinta tarde. Na quinta-feira fez os exames cedo. Na quinta tarde saíram os resultados. Na sexta-feira, na quinta tarde saíram os resultados, a menina já ficou internada. Na sexta-feira já avisaram a mãe, falaram, olha, ela está com um tumor na cabeça. O tumor é grave, o tumor já está num nível avançado. Nós vamos marcar uma cirurgia para segunda-feira cedo. A mãe levou um susto, falou, mas como assim? Ela estava bem na segunda, como que está com um tumor na cabeça? Então, não sabia o que estava acontecendo e elas levaram um susto. Na segunda-feira cedo eu tinha um compromisso no hospital e quando eu cheguei ao hospital, antes da cirurgia, eles nos procuraram na sala da capelania e falaram, olha, nós estamos com uma situação aqui, tem uma mãe que está com a filha está com um tumor na cabeça e a situação é grave, é uma família católica e eles gostariam que um padre estivesse com elas antes da cirurgia, mas não tem nenhum padre aqui, né? E só está o senhor no plantão pastoral, o senhor pode ir lá? Eu falei, posso ir. E nós tivemos ali um momento com a mãe, com a filha, antes de ir para a cirurgia. E oramos pela menina, pela mãe, e a menina foi para a cirurgia. E a cirurgia se agravou. E a menina voltou da cirurgia num estado muito grave. Muito grave, sem os movimentos. Ela voltou em coma da cirurgia, sem os movimentos do corpo. E então eu comecei a acompanhar essa adolescente, desde então. E eu nunca me esqueço de um dia que eu cheguei no hospital e essa mãe estava desesperada, porque a filha estava ali em coma, sem os movimentos do corpo. E quando eu cheguei na recepção do hospital, essa mãe estava abraçada numa lixeira. A recepção do hospital. Porque ela já não tinha mais esperança de que a filha fosse sair do coma. Eu sou pai. Eu tenho um menino de 11 anos. Nós precisamos nos colocar no lugar das pessoas. E muitas vezes o milagre pode começar em nós. Aquilo doeu em mim. Eu lembro que eu fui até ela e abracei ela. E perguntei, por que você está assim? Ela falou, pastor, eu não consigo mais. Nós levamos ela até a sala. Nós nos ajoelhamos e oramos juntos. E eu falei, eu creio que Deus vai fazer um milagre. E eu lembro que naquele dia eu peguei uma Bíblia e dei uma Bíblia para ela de presente. E eu falei, aqui está
toda palavra que pode fazer a diferença na vida da sua filha. E eu ainda acredito que Deus vai fazer a diferença. E nós oramos e começamos a interceder ali. E nós fomos até a UTI. E nós declaramos que Deus faria o milagre naquela jovem. E continuamos orando dia após dia. E ficamos ali, clamando. E eu lembro que uma manhã eu cheguei ao hospital. E quando eu cheguei, já tinha um recado para que eu fosse até a UTI. E quando eu entrei na UTI, eu já fui com o coração apertado, porque a gente fica temeroso. E quando eu entrei na UTI, essa senhora veio, correu e me abraçou. E ela falou: a minha filha está mexendo os braços. E eu fiquei espantado, eu falei: meu Deus, o Senhor fez isso. E quando eu cheguei no leito, e aquela menina olhou para mim, as lágrimas correram dos olhos dela, porque ela me reconheceu. Porque ela não só estava com os olhos abertos, mas ela sabia quem eu era. Porque ela sabia quem eu era. Quando nós estamos numa UTI, muitas vezes nós achamos que a pessoa não está ali. Mas as pessoas na UTI reconhecem. Elas ouvem. As pessoas que estão na UTI, elas ouvem as vozes. E elas muitas vezes sabem o que está acontecendo. E aquela menina estava ouvindo tudo o que estava acontecendo. E ela me reconheceu. E foram passando os dias. E aquela jovem foi recuperando os movimentos dos braços, da perna. E ela foi começando a se comunicar com a sua mãe através de gestos. E ela saiu dali para uma clínica de recuperação. Depois de 3 meses. Recuperada. E a última vez que eu soube dela, ela estava começando a falar. Porque Deus fez um milagre. O milagre começa em nós. Nós podemos ser a chave do milagre da vida de alguém. O amor é capaz de fazer milagres dentro do limite das impossibilidades. O amor é capaz de fazer milagre dentro dos limites das impossibilidades. Jesus, Ele não olha as impossibilidades. Jesus não olhou a impossibilidade da multidão. Jesus, Ele olhou o milagre. Jesus não olha as impossibilidades daquilo que nós encontramos. Jesus olha o milagre através de nós. Eu falo isso porque eu vivo isso. Quando nós nos colocamos em uma situação, Jesus não olha a impossibilidade. Jesus olha o milagre. E para isso nós precisamos crer também. O milagre precisa ser proporcional. Diante de uma grande necessidade, é preciso um grande milagre. Quanto maior a necessidade, maior é o milagre. Eu lembro que eu estava um dia caminhando no hospital e conversando com um rapaz que estava contando ali o testemunho dele. Ele estava afastado de Jesus, porque ele tinha sido decepcionado. Ele tinha se decepcionado com Deus. E daí ele
Ele tinha sofrido um acidente. E daí ele estava lá no hospital. E daí ele tinha ouvido falar que o hospital tinha trabalhos de capelania. E daí a maior preocupação dele, ele falou, lá vem esses crentes. Lá vem esse pessoal falar de Jesus aqui. E daí ele tinha sonhado que ia ter um grupo no hospital cantando. E quando ele sonhou isso, ele já tinha colocado no coração dele que ele não queria saber disso. Então ele falou, o negócio é o seguinte, Deus, eu já falei que eu não acredito mais em você. E eu não quero mais saber de você. Mas vamos ver o seguinte, se você ainda tem alguma coisa comigo, se você ainda quer alguma coisa comigo, e vai vir um grupinho aqui, eu quero que esse grupinho toque uma música aqui, mas eu quero tal música. E ele falou, uma música lá, acho que nem minha avó sabia a letra da música mais. E ele pediu uma música na oração dele lá do tempo da carochinha. E daí num sábado pela manhã tinha um grupo lá, passeando no hospital lá, e tocando lá as músicas Fernandinho, David Keelan, as musiquinhas mais modernas, né? E daí passou aquele grupo lá pelo corredor dele, e daí passou e foi indo embora, e ele começou a dar risada. Daí ele falou, passou, né? Daqui a pouco passou 2 irmãozinhos assim, pararam na porta e começaram a cantar aquela música que ele tinha pedido na oração dele. E começaram a cantar na porta dele assim, e os irmãos assim, olhando para ele assim, e sem instrumento, nada, cantaram a música assim, e só cantaram e foram embora. E um deles falou, olha irmão, Deus só falou para a gente cantar essa música para você, mas nós estamos indo. Ele começou a chorar no quarto, ali sozinho. E os irmãos foram embora. Ele começou a chorar, o companheiro de quarto dele, sem entender nada, e ali, sozinho, no quarto, ele se reconciliou com Jesus. Parece um detalhe, mas foi um milagre que precisou ser proporcional àquilo que ele tinha pedido. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que Deus quer fazer, mas muitas vezes nós precisamos sair daqui para ir lá, sim, fazer a diferença naquilo que nós somos chamados. E às vezes você pode pensar, puxa, mas eu não consigo, eu não tenho estômago para entrar dentro de um hospital. O que eu vou fazer dentro do hospital? Puxa, eu tocar um louvor, fazer uma oração. Você pode fazer tanta coisa. Nós podemos fazer a diferença de tantas maneiras, que muitas vezes nós podemos nos surpreender. Tem algumas fotos aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. As fotos a gente pegou do Facebook, algumas são do celular, não estão muito boas, mas essa aqui é da equipe lá do hospital. Pode ir passando. Aqui são as fraldas, que muitas vezes a gente faz aqui a campanha final do ano, e arrecada as fraldas e vamos levando para as campanhas que tem no final do ano no Hospital do Gente Presente. Pode passar para a próxima. Esse aqui é na recepção dos UTIs. Nós fazemos, juntamos as pessoas. Quem já foi aqui no Hospital do Rossio? O hospital é gigantesco. E nós temos lá uma recepção só para as UTIs. Nós temos lá no hospital, só nas UTIs, nós temos lá 250 leitos de UTIs. Só de UTIs adulto. Então, só para as UTIs, nós temos uma recepção específica para as UTIs. E no horário de visita das UTIs, nós chegamos muitas vezes a ter 800 pessoas aguardando para entrar nas UTIs. Então, aqui nós fazemos movimentos só na recepção das UTIs, às vezes. Pode passar para a próxima. Aqui é mais um grupo na recepção das UTIs. Pode ir para a próxima.
Aqui nós estamos reunidos entre padres, pastores e freis. A próxima. Aqui são, né, as pessoas que estão aguardando para fazer as visitas. Aqui, quem está na maca é essa gestante que ficou na UTI, os 5 meses que nós falamos. Ali está o marido dela, o Fábio. Próximo. Aqui é dentro do centro cirúrgico. Às vezes nós entramos dentro do centro cirúrgico antes das cirurgias, principalmente as ortopédicas, antes deles fazerem as cirurgias, a equipe do centro cirúrgico pede que a gente vá até lá com um grupo musical e é um ambiente onde há muita tensão. Então a gente vai lá, toca um louvor, faz oração para que eles possam se acalmar um pouco. E daí então os médicos começam a realizar as cirurgias. Muitas vezes são realizadas 200 cirurgias no dia. Próximo. Nós oramos também pelos médicos, pelas enfermeiras, pelos colaboradores. Aqui é a nossa equipe de sábado, a equipe na qual nós lideramos. Eu e a Suzana, nós somos líderes de uma equipe que faz trabalho aos sábados. Aqui mais uma foto. E tem também um vídeo que eu gostaria de compartilhar com vocês. O silêncio que acolhe, o abraço que cura, coração nas mãos, gente presente. O amor que nos move, numa só família, a mesma canção, gente presente. Gente presente para servir. Gente presente de Deus aqui. Faço um Natal diferente. Em Cristo venha ser Gente presente. Seja uma presença fraterna na vida de quem está internado ou trabalha nos hospitais. Gente Presente. Entre no site e saiba como se tornar gente presente. Esse foi um vídeo da campanha que teve do Gente Presente de 2017. Esse vídeo é para vocês entenderem um pouquinho do que é o nosso trabalho lá. Nós podemos ser presentes. Nós podemos fazer a diferença. Nós podemos ser o milagre. E isso pode começar em nós. Quando Jesus pegou os alimentos, no versículo 41 do texto, ele fala assim, ó, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, ele deu graças e partiu. Jesus deu graças e partiu. A primeira coisa que Jesus fez, Jesus agradeceu por aquilo que ele tinha em suas mãos. Jesus agradeceu por aquilo que ele tinha em suas mãos. E mais à frente, depois que Jesus dividiu tudo, a palavra de Deus diz que
todos comeram e ficaram satisfeitos. Jesus deu graças. Não precisamos esperar a solução dos outros. Nós temos que nós sermos a solução das situações na vida das pessoas. Nós podemos dar graças por aquilo que nós temos. Por isso que eu quero incentivar a vocês. Eu quero encorajar a vocês a vir aqui, a começar a fazer a diferença e a dar graças por quem vocês são. Deem graças por aquilo que vocês têm, pelo dom que Deus te deu. Deem graças. Nós somos a diferença na vida de alguém. Nós podemos ser o milagre na vida de alguém. Nós não precisamos esperar a solução através da vida dos outros. Nós podemos ser a diferença na vida de alguém. O que é preciso para o milagre acontecer? Deus precisa de pessoas para realizar milagres. E talvez você pode ser o milagre na vida de alguém. Eu acredito nisso. Talvez você pode ser o milagre na vida de alguém. Vamos ser milagre? Vamos ser milagre? Vamos ser milagre na vida de alguém? Eu creio nisso. Eu quero incentivar a você, a próxima semana, vir aqui. Se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição. Venha fazer o curso. Muitas vezes a gente pensa só, não, eu vou fazer e isso pode me dar a oportunidade de, se eu precisar um dia, eu posso usar a credencial e entrar no hospital. Não. Talvez essa seja a porta que Deus está querendo abrir para você, para que você possa fazer a diferença e ser um milagre na vida de alguém. Coloque-se de pé. Partindo já para o final, antes que minha líder faça assim. Ela brincou comigo que se eu começasse a demorar demais, ela ia fazer assim, ó. Quando nós contamos essas experiências aqui, eu quero dizer para vocês que isso aqui é pouco ainda. Isso é muito pouco perto de tudo aquilo que nós vivemos. Perto de todas as experiências que nós temos para contar. Se eu fosse contar a vocês, eu passaria o dia contando aqui. Nós temos muitas e muitas outras experiências. Mas eu quero dizer a vocês que vale a pena. A cada dia que eu vou para o hospital, eu fico mais apaixonado por esse trabalho. E eu fico grato a Deus por tudo aquilo que eu tenho vivido. E eu fico constrangido por cada experiência, mas acima de tudo, por quanto Deus tem me abençoado, pelo quanto Deus tem abençoado a vida de minha esposa, o quanto Deus tem abençoado a equipe abençoada que Deus tem colocado junto conosco lá. E isso tem sido gratificante para nós. Sabe por quê? Porque nós temos entendido que não é por nós, é por pessoas. E nós temos aqui, amar a Deus e amar pessoas. Amar a Deus e amar pessoas. E eu vou lá porque eu amo pessoas. E eu digo para vocês, queridos, tem dia que não é fácil estar lá. Eu digo para vocês, tem dia que é uma luta estar lá. Mas eu estou lá porque eu amo pessoas. Porque eu amo as pessoas que estão servindo comigo. Porque eu amo as pessoas que eu vou visitar nos leitos, nos quartos. Lá nós temos uma capelania cristã. Eu lembro que uma vez entrei num quarto. E daí um senhor logo identificou que eu era evangélico. E ele falou, olha, eu quero dizer que eu sou católico, apostólico, romano e não quero que venha fazer lavagem cerebral na minha cabeça. E aquilo assusta no começo, mas eu falei, não, eu vim aqui para saber como o senhor está.
Eu não vim aqui para falar nada disso, não. E daí, conversando com ele ali, eu comecei a perguntar da família. Eu comecei a perguntar, né, como ele estava, o que tinha levado ele até ali. E começamos a brincar e conversar. E ele estava muito ríspido comigo. Ele estava, sabe, ele foi ofensivo no começo. E nós conversamos durante 40 minutos. E depois de 40 minutos eu me despedi dele e falei: olha, eu vou deixar o senhor descansando, eu vou embora. Muito obrigado pelo seu tempo. Ele falou: mas espera aí. O senhor não vai orar por mim antes do senhor sair? Eu falei: lógico, o senhor permite? Ele falou: por favor, pastor, ore por mim. E eu peguei na mão desse senhor. E eu sabia que ele era católico. Eu falei: então tá, então vamos orar juntos. E fizemos a oração do Pai Nosso. E oramos ali o Pai Nosso juntos. Enquanto nós terminamos essa oração, esse senhor estava chorando. Sabe por quê? Porque eu não estava ali para confrontá-lo. Eu não estava ali para debater ali uma questão teológica, para dizer que eu sabia mais que ele ou não. Eu estava ali porque eu amo a Deus, mas principalmente porque eu amo pessoas. E quando nós entendemos que amar a Deus e amar pessoas é mais importante que tudo, isso faz a diferença. Amar pessoas faz a diferença naquilo que nós fazemos. Nós amamos pessoas. E amar pessoas é o que Jesus nos ensinou. Amar a Deus acima de todas as coisas. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Que vocês possam ter uma semana abençoada. Que na próxima semana vocês possam vir aqui, aprender um pouco mais. Eu quero dizer que vocês vão aprender. E que isso vai motivá-los no chamado de vocês a amar pessoas, assim como Deus planejou. Deus tem um plano na vida de cada um de vocês. O plano de Deus é perfeito. E eu tenho certeza que no amor que Deus tem por vocês, Ele vai fazê-los amar pessoas dentro do propósito. Curve sua cabeça. Deus, eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor nos permitiu estar nesta manhã, trazendo aqui aquilo que o Senhor tem nos feito viver ali no hospital. Mas acima de tudo eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor nos permitiu compartilhar o amor do Senhor por pessoas. Obrigado, Deus, porque nós temos vivido dias especiais. Obrigado, Deus, porque nós temos vivido experiências no qual nós temos visto o seu milagre na vida de pessoas. E eu quero agradecer ao Senhor porque eu sei que isto é o seu amor por nós. Obrigado, Deus, porque a cada momento no qual nós estamos ali, o Senhor se fez presente. E eu sei, Pai, que o Senhor tem muito mais para as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela vida da minha esposa que caminha ali comigo. Obrigado porque a nossa igreja tem nos apoiado. Obrigado, Pai, pelos nossos pastores que têm nos incentivado a estar ali, amando e vivendo essas experiências com pessoas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado ali uma equipe valorosa que continua caminhando conosco para fazer a diferença na vida de pessoas. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui nesta manhã. Que o Senhor possa estar colocando no coração deles o desejo de estarem aqui na próxima semana, Pai, fazendo o curso, Pai, para que eles possam, Pai, serem impulsionados a fazer a diferença na vida de alguém. Deus, eu sei que nós podemos ser um milagre na vida de pessoas. Por isso usa-nos, ó Pai, para que nós possamos fazer a diferença onde nós estamos. Deus, nós somos um milagre na vida de alguém. Que nós possamos enxergar isso. E que o Senhor possa fazer, ó Pai, que nós possamos cada vez mais ter a presença de Cristo fazendo a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta. Deus, nos dá uma semana abençoada. E que os meus irmãos possam ter uma semana cheia da sua presença e do seu amor. Nós agradecemos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Assim nós oramos agradecidos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.